Boa tarde a todos e a todas. Desculpem o atraso, a gente está aqui segurando alguns minutinhos para todo mundo se conectar. Parece que o Teams atualizou sua versão, então estamos um pouco perdidos, aguardando também o diretor-geral. Mas eu agradeço a todos que chegaram na hora. Vocês estão me ouvindo bem? Como estou com essa versão. Eu te ouço super bem. Então tá ótimo. É só para conferir. A pergunta básica de toda reunião online, né? Todo mundo com som? Mas acho que a gente já pode dar início. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nesse dia 8 de junho. O nosso encontro hoje ele é especial. Nós estamos fazendo parte das atividades da Semana do Meio Ambiente. Né? O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no último dia 5 de junho, sábado passado, e a Secretaria organizou uma série de atividades que se iniciaram desde o dia 31 de maio e vão se estender até o dia 12 de junho, até o 12 desse mês, com uma série de atividades. E a nossa participação é essa aqui, mais uma vez, discutir ciência. Né? A gente já tem tido alguns encontros, tivemos um lapso aí de algumas semanas para concatenar as ideias, assimilar algumas coisas e não cansar todo mundo também, porque todos os institutos estão fazendo, né, as suas atividades online, mas aqui retornamos nesse mês especial. A gente sempre fala comemoração da Semana do Meio Ambiente. Vou confessar que está difícil comemorar, né, a data, mais um ano de recorde de queimadas, gestores públicos que deveriam estar defendendo o meio ambiente envolvidos em casos de contrabando. Então, a gente está comemorando por dentro, né? Mas está difícil externar alguma pela data. Mas a nossa luta é essa, continuar discutindo, debatendo e trazendo informações. E quem vai trazer informação hoje, mais uma vez, nossa parceira, Rosângela, já a garota propaganda dos nossos encontros, das nossas lives. A doutora Rosângela Simão Bianchini, e a pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Curadoria do Herbário SP, do Instituto de Botânica, né? E hoje ela vai conversar com a gente. Eu adorei o título da apresentação, que são Plantas que Ameaçam a Diversidade Vegetal de São Paulo. Então, para um leigo, já fica imaginando que seria uma planta carnívora mutante, né? A gente que tem essa ideia de que as plantas são tão fofas, só fazem o bem, mas hoje a gente vai conversar sobre coisas boas, mas no lugar errado, na hora errada, né? Podem não ser tão boas assim. Então, acho que o nosso diretor não vai poder fazer a abertura aqui hoje, então eu vou passar direto a palavra para a Rosângela. Como sempre, eu tenho certeza que vai ser uma conversa, uma apresentação muito bacana. A Rosângela aqui domina o ambiente. Então, eu vou passar a palavra para a Rosângela, aí a gente assiste a apresentação. Vou pedir encarecidamente a todos que desliguem seus microfones e câmeras para não causar interferência na apresentação. E no final, como sempre, a gente volta para conversar, né? Vai fazer as perguntas e debater, e eu dou alguns recadinhos. Certo? Rosângela, então você está com a palavra, o show é seu. Obrigada. Olá a todos. A Ada tinha dito, Semana do Meio Ambiente. Eu sou uma apaixonada por meio ambiente, por vida. Tudo que é vivo, não só as plantas, a minha paixão também são os bichos, mas a gente não tem os bichos sem as plantas. Eu acho que as plantas é que alimentam os bichos, principalmente. E quando a gente fala em vegetação, planta, todo mundo só pensa em coisa linda. Tudo que você pensa que seja planta, vou plantar, pronto, estou salvando a minha vegetação, estou plantando. Não é bem assim, você tem que saber o que planta, não é qualquer coisa em qualquer lugar. Então, eu vou mostrar para vocês que existem sim aquelas plantas que são aquelas invasoras. É tão chato quando entra alguém na tua casa ou na tua sala de trabalho sem pedir permissão e se instala ali. Gente, o que é isso? Imagina você na tua casa, entra lá uma familiazinha, senta, vai se estabelecer. Não pode. E isso acontece às vezes com a vegetação.
Eu vou apresentar, então, algumas fotos, né, principalmente, daquilo que selecionei algumas espécies, são várias, tá? Não é, não é toda espécie estrangeira ou a gente fala exótica é aquela que não pertence ao lugar, não exótica linda, a exótica que não é daqui, ela é de fora. Então, não é toda planta estrangeira ou de fora que é a invasora. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês uma área com plantas nativas. Veja que lindo isso aqui. Quem conhece Campos do Jordão já está vendo lá o Morro do Baú ao fundo. Olha a araucária angustifolia, ela é nativa. E o que a gente quer? Quer que ela continue ali, ela não tem uma distribuição ampla. Se você for no Nordeste brasileiro, se tiver uma araucária angustifolia, que é o pinhão, né? O pinhão do Paraná, se tiver uma araucária angustifolia lá, aí lá ela é estrangeira, porque ela é daqui. E é uma planta importante para nós. Então, aqui é o que a gente vê no horizonte predominando, né, essa coisa maravilhosa. E eu amo ver essa paisagem, uma paisagem rica em plantas diferentes, porque você tem ali a araucária angustifolia e tem outras plantas. Então, além da planta, então, o que isso é nativo, né? Araucária angustifolia nativa. Nós temos plantas exóticas. Exóticas são aquelas que não são daquela região, então elas não são de São Paulo. Um exemplo é o rododendron, a azaleia. Pois é, a azaleia não é de São Paulo, gente. Ela é de fora de São Paulo, ela é cultivada. Outras espécies têm uma distribuição bem ampla, são as espécies ruderais. Olha essa capuchinha, Tropelo majus. A capuchinha, ela é uma espécie ruderal. O que é ruderal? É aquela que acompanha o homem. Eu não considero a espécie ruderal um problema para a nossa vegetação, porque ela dificilmente ela sobrevive dentro da mata. Quando ela é ruderal, ela está ali na trilha, na beira da trilha, ou numa casa que foi construída ali próximo da mata, mas ela geralmente está junto do homem, ela é transportada pelo homem de alguma forma, ou é um carrapicho que vai na roupa do homem, e ela não se estabelece muito bem em outras vegetações, às vezes no cerrado, às vezes na mata. Então, são as espécies ruderais. É um outro grupo, eu posso dar um dia uma palestra só sobre espécies ruderais, é outra história. Aí nós temos um termo que também é usado, que são plantas infestantes. Plantas infestantes, às vezes ela é exótica, às vezes ela é ruderal, e muitas vezes, e isso, infestante, quer dizer que toma conta da área, ela pode ser nativa. Aqui eu tenho um exemplo, Ipomeia alba. Ipomeia alba, ela é uma planta de ampla distribuição, ela geralmente acompanha os cursos de rios no mundo todo, você pode ter ela em outros países. Mas essa, a gente não diria que ela é exótica, ela é uma planta ruderal. E aqui ela se tornou infestante, porque ela achou, o ambiente estava muito bom para ela, ela está tomando conta. Agora, hoje, o que eu quero falar são essas espécies que são invasoras. Elas, então, o que são essas espécies invasoras? Vamos... Então, é uma espécie exótica, exótica quer dizer que vem de fora pode ser, vamos falar, do estado de São Paulo. Então, se é uma planta da Amazônia, ela é exótica. Uma planta que é exótica do Brasil, ela pode vir da América Central, da América do Norte, da África, Europa. Então, isso é exótico, é fora do Brasil ou é fora de São Paulo, quando eu estou falando dentro do Brasil. Plantas exóticas são cultivadas, muitas vezes, por alguma coisa que o homem tem de atração por ela. Ou ela é ornamental, ou ela é utilizada na alimentação, ou medicinal. De alguma forma, ela vem acompanhando o homem. E essa planta, se ela não sobrevive sem o cultivo do homem, por exemplo, a laranjeira. A laranjeira, se você deixar ela sem o homem cultivar, ela não vai, dificilmente uma semente de laranja vai dar um outro pé de laranjeira igual aquele. Ela nem sempre sobrevive. Outras não sobrevivem mesmo, né? Sem a proteção do homem. Então, o que acontece? Elas não são estabelecidas, né? Certo?
Agora, tem aquelas espécies exóticas que acabam se naturalizando. Elas se espalham, elas se adaptam muito bem, às vezes muito melhor que aquela espécie nativa. Por quê? Porque ela não tem o predador, ela não tem uma competição com as outras, então ela vai dominando a área. E o que acontece? Ela se torna uma invasora. E isso o impacto no meio ambiente, porque numa clareira, uma clareira pode ser formada com um raio que cai numa árvore e mata essa árvore. Abriu uma clareira, a árvore caiu no meio da mata ou no meio do cerrado, né? Derruba ali a árvore. Essa invasora, ela se estabeleceu tão bem que ela não deixa mais ninguém crescer. Aí eu vou ter só ela. Lembrando que muitas vezes uma planta que ela veio do cultivo, ela era cultivada, ela se torna naturalizada e tem toda essa história. Então, esse naturalizado, a grande maioria das vezes é o homem que traz. Ao longo dessa apresentação, eu vou dando alguns exemplos de espécies que são exóticas invasoras aqui no estado de São Paulo. Uma delas que nós temos aqui no Jardim Botânico, que é um problema sério aqui no Jardim Botânico, é a Cantophynix curingamiana, chamada de Ceafortia ou palmeira australiana. Então, olha, ela é bastante parecida com o nosso palmito, que é o Terpiedolis. Então, ela ocupa esse nicho da Terpiedolis. Ela tem os frutinhos que algumas aves comem. Essas aves comendo esse frutinho, ela acaba dispersando mais ainda. E é uma planta que é difícil de você eliminar. Então, aqui no Jardim Botânico, nós temos essa árvore, ela parece bastante palmito. Nós tivemos já um problema anos atrás, há mais de 10 anos atrás, nós tentamos, uma equipe de pesquisadores e de técnicos aqui do Instituto, nós tentamos eliminar parte dessa palmeira australiana. Teve uma denúncia no Ministério Público porque uma pessoa leiga achou que isso daí fosse o palmito e já falou, tá cortando palmito no Jardim Botânico. Não é, se tivesse o Terpiedolis, ele estaria lá. Tem algumas diferenças, quando ela está com flor e com fruto, elas são bem diferentes, mas é esse aspecto de palmeira, né? Você está vendo uma palmeirinha aqui? Essa foto aqui eu tirei num parque nosso, Parque Estadual Águas da Viles. Então, dentro do parque tem essa palmeira. Outra palmeira que também tem aparecido bastante na nossa vegetação, essa também foi tirada dentro de um parque, é a Livstonia chinensis, que é a palmeira leque da China. Olha como ela é linda, né? Ornamental. Então, o ser humano vai na China, olha como essa planta é linda, traz semente, traz para cá a planta. E a mesma história, ela dá o coquinho, vem qualquer ave, um tucano, pega esse coquinho, come, eu não sei exatamente quem é que leva esse coquinho, mas o coquinho ele é muito apreciado por diversas aves. E pronto, nós vamos ter essa Livstonia chinensis em vários lugares. Então, só dando outros exemplos, algumas plantas, talvez alguém aqui possa falar, nossa, essa eu não sabia, mas a grande maioria ela já é bem conhecida dos biólogos, que são plantas não nativas. Por exemplo, a mamona. A mamona, ela é mais difícil você encontrar dentro da mata. Ela dá muito na borda da mata, perto de estradas, então é aquele... eu não diria que essa é uma planta... séria, que a gente tem que trabalhar sério com ela, mas teria que ter pesquisa para ver se é isso mesmo. Então, quem não conhece mamona, Ricinus communis, o óleo da mamona, ele é comercialmente importante, tá? Então, é um exemplo. Um outro exemplo que seria muito mais importância como ornamental, acho que nem medicinal não é Cobaeis candens. Essa foto foi tirada aqui dentro do parque do PF, né? Eu fui hoje tirar uma foto da flor, eu já olhei, ela está sem flor. Tem alguns botões, mas a Cobaeis candens é uma trepadeira que ela é bastante vigorosa e ela vem do México. E na região de México, uma região tropical, muitas espécies do México acabam se estabelecendo muito bem na nossa vegetação, talvez pelo clima, tipo de solo, alguma coisa. Mas essa daí é uma mexicana que agora a gente olha, borda de mata, ela está assim, bastante vigorosa, difícil de controlar,
tá? Mesma história de outras. Outra planta que chegou há muitos anos atrás aqui, o Acanthocarpus heterófilos, que é a jaca. Jaca, que tem gente que adora, tem gente que detesta, né? O cheiro da jaca. Ela foi inserida na nossa cultura, na nossa alimentação, né? Há muitos anos atrás, e os animais que eram nativos daqui também começaram a comer a jaca. Se ele pega a jaca, sai por aí, né? Vai defecar a semente da jaca, às vezes nem isso, né? Leva, come, não come nem a semente, leva. E a jaca se estabelece muito bem na Mata Atlântica, principalmente. Então, a gente sabe de alguns trabalhos que estão sendo feitos para ver como controlar a jaqueira. E a jaca tornou um problema muito sério porque os animais nativos aprenderam a comer e a gostar dessa planta. E agora, se você corta essa árvore da mata, você tem que colocar uma nativa que tenha essa qualidade de alimentação, quer dizer, o bicho vai precisar disso. Como que a gente vai fazer o controle? É um problema para o futuro, para a gente discutir. Eu acho que tem que ter mais estudos, porque não é simplesmente chegar numa área e falar, isso aqui é uma unidade de conservação, vamos cortar todas as jacas. A hora que você está cortando a jaca ou uma palmeirinha, você está tirando um pouco do alimento dos bichos. Então, você tem que plantar essa, mas já tem que estar a outra pronta, né? E aí, o que é o que eu falei, né? Qual é o dano que causa a biodiversidade? Eu falei agora há pouco. A hora que você tem um espaço aberto que poderia ver as espécies nativas para colonizar, ela é mais vigorosa, se estabelece rapidamente. Então, a gente pode ter, dentro de uma região de Mata Atlântica, começar a ter um jaqueiral, uma plantação de jaca e outras espécies, né? Uma delicadinha, então, eu falei numa arbórea, agora é uma bem delicadinha, essa aqui é a Thunbergia lata, né? Uma flor bastante ornamental, provavelmente deve ter chegado ao Brasil por conta da beleza da flor dela, né? E essa é bem delicada. Agora, forma um número de sementes grandes. Provavelmente alguns insetos já devem estar se alimentando do néctar dessa planta. Eu não sei assim a severidade da gente eliminar ela da nossa mata, mas a dificuldade existe, porque se você arrancar todas que tem, a semente está no solo. Em pouco tempo eu vou ter mais uma porção dessa Thunbergia lata. Também não é nativa. Então, qual que é o problema da gente ter essas plantas na nossa vegetação? Isso daí é uma coisa que é uma discussão internacional. Você vai começar a diminuir a biodiversidade do planeta como um todo. Esse tipo de estudo, ele é bastante recente. Então, porque vamos pensar assim, nossa, mas por que não se pensava isso antes? Não, era contrário. Alguns, sei lá, 50 anos atrás, quando você pensava em recuperar uma área, os biólogos, os agrônomos da época falavam assim, não, vamos pegar algo que cresça rápido. Então, vamos recuperar e pegava espécies exóticas, um eucalipto, um pinus, que é coisa que, além de crescer rápido, ele tem uma utilidade. Só que, de repente, nós vimos que nós estamos perdendo as espécies nossas. Então, uma espécie que seria nativa, ou, por exemplo, o Euterpe edulis, que é nativo, ele não estaria sendo valorizado nesse plantio. Aí nós podemos pensar em jabuticaba, em algumas, pitanga, tem uvaia, nós temos algumas espécies que a gente pode, muitas, na verdade, muitas espécies que são nativas e que poderiam estar sendo usadas no passado. Não, usaram outras. Então, agora, depois de um tempo, viram que não vamos plantar exótica, né? Vamos plantar as nativas. Opa, eu fiz coisa errada aqui. Outra que também a gente tem um problema. Então, só para vocês conhecerem, essa daqui ela é nativa da América Central. Tem até algumas indicações que ela pode ocorrer no norte da América do Sul, América Central.
Mas hoje a gente vê nos campos, é bastante comum essa leucena leucocéfala. Eu acho que uma das piores que nós temos aqui no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga e, pelo jeito, em todos os arredores aqui de São Paulo, entre as piores espécies exóticas invasoras, está essa aqui, que é o pau-incenso, o Pittosporum undulatum. Ela tem essa flor é muito cheirosa, principalmente à noite, dá um frutinho que se torna de verde, aqui ele passa a laranja, aqui ele está prensado, só para vocês verem como é o fruto, um número grande de sementes, essa semente ela é bastante viscosa, os passarinhos também levam, comem e dispersam isso, mas o que acontece? Ela está começando a predominar em algumas áreas de mata, porque abriu um espaço, ela se estabelece. Se você for e cortar essa planta, ela vai perfilhar, ela vai crescer no mesmo lugar. Um número grande de ramos. Vai chegar um momento que você não consegue nem cortar. Então, tem que ter um estudo, tem que ver como fazer para tirar essa planta. Por outro lado, ela ainda está sendo vendida como ornamental. Eu sei disso porque lá onde eu moro, próximo de onde moro, eles estavam fazendo um arranjo de plantas, a ideia deles era plantas nativas, e provavelmente não procurou um biólogo. Quando eu vi, eles estavam com várias mudas compradas de Pittosporum undulatum. Eu cheguei, conversei com eles, mas eu não sei o quanto resolveu, porque mesmo assim eu vejo que naquela região, em São Bernardo do Campo, tem Pittosporum undulatum plantado porque alguém está vendendo. Então, é o governo que tem que fazer esse controle de falar, você não pode vender. É o primeiro passo, na minha opinião. É um passo importante. Deixar de vender essa planta. Então, essa aqui é uma que eu vejo todo lugar que eu vou de planta nativa, que eu estou fazendo levantamento, quando eu vejo essa plantinha danada. Uma outra, que espero que não esteja sendo vendida, o Edichium coronário, né? Acho que quase todo mundo conhece, o lírio do brejo. É uma planta muito ornamental, ela é bonita, também é cheirosa no final do dia. É interessante que o rizoma do lírio do brejo, ele pode servir para fazer farinha, fazer bolo. Eu nunca utilizei, eu já ouvi falar isso. Eu acho que na região de Paranapiacaba, onde essa planta foi fotografada, essa foto é de Paranapiacaba, e lá eles devem até saber o que fazer com esse rizoma, porque a família Zingiberácea, ela é muito comum ter esse rizoma cheiroso que dá para a gente fazer chás e comidas, etc. Só que essa é uma planta que, quando eu trabalhava em Paranapiacaba, nós tentamos fazer um controle disso. Começou o Catarino, meu colega, né? O Catarino também tinha, antes de mim, já começado a retirar esse e a próxima, que é a Maria Sem Vergonha. A Maria Sem Vergonha, que é a Hypatium sultani. São duas espécies que foram introduzidas introduzidas há muito tempo, e hoje também a gente olha assim, beira de trilha e até interior de trilha. Lá em Paranapiacaba, quando nós fizemos esse programa de retirada, o que aconteceu? O Catarino começou com esse programa, retirar o lírio do brejo e a Maria Sem Vergonha, a Hypatium smalsamina, de toda a região de dentro da reserva. Depois que eu assumi, eu continuei por mais uns 2 anos, sempre tirando. Então, na hora que a gente via, ela não tinha que ficar na reserva. E nós verificamos que começaram a aparecer outras espécies, então, rubiácea, aquelas rubiáceas pequenas, algumas briófitas, que a gente não tinha, quase não se via mais dentro da reserva. Então, apareceu uma vegetação nativa que estava ali sendo sufocada por elas. Eu não sei como está agora, mas depois de um tempo que a gente deixou de fazer isso, voltaram, porque a semente está ali, né? A semente, o rizoma, a gente nunca tirou tudo. Então, eles voltaram a aparecer nas trilhas. Hoje, talvez já tenha sufocado de novo as espécies nativas. Então, é um trabalho muito difícil tirar essas espécies. Uma outra espécie que é bastante... eu acho bonita, né? A lágrima de Cristo, contas,
que também, a Coxylacrima job, é um outro exemplo de espécie exótica invasora. Essa lágrima de Cristo, não acho que ela seja tão grave, né? Só a gente vê que ela está acompanhando aonde está mais mexido dentro das unidades de conservação. Agora, essa Filostaques áurea é o bambuzinho. É uma que eu acho séria também. Aqui em São Paulo, eu não me lembro de um lugar que tivesse tão sério, mas no Rio de Janeiro, na região de Angra dos Reis, ali perto mesmo da usina de Angra, toda a vegetação está sendo substituída por esse Filostaques áurea. Essa foto aqui eu tirei aqui no Jardim Botânico, a gente vê que aqui no jardim também, para deixar como ornamental dentro de um jardim botânico, a gente tem que controlar, tem que ficar cortando sempre. Eu acho que nós temos a Regina Shirazuna, que estuda poácea, ela saberia dizer muito mais para nós, mas eu me lembro muito do meu amigo, o Tarcísio Filgueiras. Ele falava que é um trabalho de se cortar, manter ela no local, se cortar sempre, 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 e não deixar ela rebrotar, porque ela tem a capacidade de passar por baixo da terra, atravessar a rua e atravessar o rio. Então, dentro de um jardim botânico, de uma fazenda, você controla o bambu. Mas é essa espécie de bambu, tá? Tem outras espécies de bambu que às vezes que é só ornamental e não escapa de cultivo. Mas essa daqui, ela é uma que está entre uma série difícil de remover, porque você está dentro de uma unidade de conservação, ela, às vezes ela é muito comum, ela é varia de pescar, né? Ela é muito comum perto de represa, de água, e quando a gente olha, ela está predominando. Então, tem que se fazer estudo. Uma que eu acho recente aqui no Brasil, essa margarida Titônia diversifolia, o margaridão, ela foi trazida por apicultores, porque se acreditava que fosse permitir as abelhas a fazer mais mel, alguma coisa, né? Eu vi alguma história dela ter vindo do México para cá. Hoje, ela já é um problema praticamente no mundo todo. Eu me lembro quando eu estive na Austrália, lá na Austrália, eles têm alguma coisa assim de controlar mesmo essa margarida. E eles distribuem nas áreas de parques a foto dessa margarida, e não só dela, mas dela eu vi. Escrito, você viu essa planta por aí? Se você viu, ligue para tal número. E se você liga, quando vê, eles vão lá para arrancar, para tirar. É um controle lá eles estão fazendo um controle muito sério de realmente retirar, uma coisa mais agressiva, né? De matar e tirar. A gente fica com dó, mas ela é nativa do México. Então, no México, ela tem que estar linda, maravilhosa. É uma planta bonita. Tem muita gente que gostaria de ter no jardim. Você planta num jardim, perto de uma unidade de conservação. Quando você vê, isso daqui está tomando conta da área. Uma outra que a gente precisa até avaliar um pouco mais, mas eu tenho encontrado em unidades de conservação essa Tetrapanax papyrifera. É uma planta ela é até bastante bonita. Tem gente que chama de árvore do papel de arroz. É bem delicada, a florzinha dela é bem delicada, a folha é mais grossa, mais áspera. É uma planta que vem do Japão, da região, uma Ásia Oriental, né? Japão, Taiwan, aparece essa planta. Ainda não está nessa necessidade de ter um controle, ela fica ainda muito próximo da trilha. Aqui numa unidade de conservação, esse também é da Águas da Billings, né? Parque Estadual Águas da Billings. Ela estava próximo à estrada, mas eu tenho visto que essa está aparecendo mais para dentro da mata. Uma planta linda, linda, que eu cheguei até a pegar a muda dela e levar para casa e virou praga na minha casa, a Crocosmia crocosmiflora, né? Chamada de estrela, popularmente chamada estrela de fogo. Uma plantinha linda, mas que se a gente vê, quem vai para a região de Paranapiacaba, vê na beira da estrada, é muito comum essa planta. E se você levar um bulbo, ela dá uma cebolinha, parece uma cebolinha. Se você levar essa cebolinha e plantar em casa, pronto, teu jardim vai ficar só com ela em pouco tempo. Mas isso acontece na mata, que é onde não deveria.
Então, existe um grupo dentro da Secretaria do Meio Ambiente, já faz agora, eu acho que em janeiro nós nos reunimos, é um grupo que discute quais as estratégias que o Estado tem que tomar para controlar. A gente já não fala mais em acabar. Acabar com isso é impossível. Eu diria que é impossível, mas controlar dentro das unidades de conservação. Nós nos reunimos assim há muitos anos, fizemos encontros, nós elegemos 54 espécies dentro do estado, só São Paulo, que deveria ser avaliada melhor como exótica invasora. E aí elas deveriam ser removidas de dentro das unidades de conservação. E nós pegamos essas espécies, a equipe, e colocamos em duas categorias. A categoria 1 é aquela que deveria ser proibido dentro de unidade de conservação e eliminada da unidade de conservação. Eu não falo isso de cultivo ou do jardim das pessoas. E o número 2 é aquelas assim, pode ser cultivada comercialmente nos arredores, mas tem que ser muito bem cuidada. E essa lista a gente encaminhou, chegou para o Consema, a nossa ideia é que fosse publicada no DO, a lista. Só que aí o Consema, a equipe do Consema falou assim, não, olha, cada espécie tem que ser avaliada separadamente. Eu não posso pegar uma lista e publicar essa lista sem falar nada. Então, aí, na época, nós começamos, assim, essa lista que eu falo de 54 espécies é da flora. Na época, a gente tinha fauna também. Aí, o que aconteceu? Separamos grupo fauna, flora, começamos... Essa avaliação é uma avaliação bastante lenta, a gente tem que ver todo o histórico da planta, de onde ela vem. Então, já fizemos isso para algumas espécies e talvez, então, a gente possa fazer com que seja publicado no estado de São Paulo, espécie por espécie. Essa espécie exótica invasora tem que ser eliminada, tem que ser controlada, para uma espécie. E aí vem a outra. Aí vocês façam, puxa, faz isso, é tão simples. Só que muitas espécies, elas têm importância comercial. Aqui eu tirei essa frase toda, é de uma equipe de espécies exóticas invasoras do Paraná. A gente estava trabalhando junto, né? São Paulo, Paraná, numa área, uma equipe. E então, assim, o que esse grupo de pessoas tem que fazer para no futuro a gente conseguir controlar? Primeiro, monitorar a presença. Ela existe, ela já está estabelecida, como que ela é fora daqui, fora do estado de São Paulo, ou fora dessa área? Uma outra coisa, fazer uma análise de risco. Então, essa análise de risco ela é feita especialmente para espécies que ainda não estão bem estabelecidas. Então, está aparecendo essa planta aqui, vamos fazer... várias perguntas que devem ser respondidas ali pelo especialista, e aí vai verificar, vai dando pontos, dependendo dessa resposta, da resposta que você tem, né? Então, a planta tem um crescimento rápido, ela produz um número grande de sementes, ela já é considerada exótica invasora em algum lugar do planeta, então tudo isso vai dando pontos para ela. E aí ela vai ter um risco alto, um risco baixo. Quais as prioridades de ação para fazer? Né? Como que a gente consegue resolver o problema dessa espécie em especial? Deve-se propor marcos legais regulando essa prevenção, o controle dessas espécies. E uma coisa que é o que eu estou fazendo aqui, vamos divulgar algumas informações, divulgar quais são as espécies, informações técnicas, e essa divulgação ajuda depois até para o grupo de espécies exóticas invasoras, porque eu falando aqui para vocês, no futuro alguém pode falar assim, olha, Rosângela, eu quero trabalhar com tal espécie, porque eu vi que ela na unidade de conservação, que eu moro do lado, ela está tomando conta. Então eu quero trabalhar com você dentro dessa área com tal espécie. E só da gente falar, já começa a ter pessoas interessadas. E aí a gente precisa também de fazer esse monitoramento precoce da espécie exótica invasora. Então, na hora que ela começa a entrar na área, se estabelecer, é importante que o gestor da área saiba quem são essas exóticas, que até pessoas, biólogos que trabalham ali, agrônomos, ou
qualquer pessoa, um gestor ambiental, que esteja ali nessa unidade de conservação, saiba quem são essas espécies, começa esse monitoramento, envolver pessoas dos arredores, porque esse é um jeito de controlar. Então, aí dentro desse nosso grupo, nós já foi publicado isso. Nós não foi a Giselda Durigan, com toda a equipe dela, foi o pessoal, a equipe do Instituto Florestal, já fez um manual de invasão por pinos. Quem não só daqui da Mata Atlântica, mas em Cerrado, quem é o pessoal lá de Mogi, nós temos um problema sério com pinos. Ela se dá muito bem em áreas abertas, em área de cerrado, e se descuidar, nós vamos ficar com a área que era cerrado, uma área de plantação de pinos, que não é o que nós queremos, né? Só pinos, daqui a pouco, né? Cadê nossa vegetação? Isso vai empobrecer nossa biodiversidade. E o pinus, ele tem aquela semente, lembra a pinha? Aí tem aquela semente pequenininha que vai com o vento. E isso, então você fala, não, mas eu plantei o pinus longe da unidade de conservação. O vento leva essa semente e quando você vê, está ali crescendo. Então aí tem esse trabalho. Quem tiver interesse, lá no site do Instituto Florestal, você pode fazer o download desse trabalho. Então, eu acho que é interessante. Aí, assim, para você saber quem são as espécies exóticas invasoras, é prioritário você saber quem são as espécies nativas. E isso, uma equipe não só do Instituto de Botânica, uma equipe de taxonomistas do Brasil inteiro, tem até estrangeiros. A gente começou, alguns anos atrás, a fazer a flora fanerogâmica do estado de São Paulo. Ela ainda está em andamento, eu acho que deve ter chegado à metade, a gente consegue publicar ainda mais, o mesmo número de volumes. Esse trabalho também está disponível no site do Instituto de Botânica. Quem tem interesse pode ver todas as floras que já foram publicadas no site do Instituto de Botânica. E aí o quê? Você sabendo a riqueza da nossa flora, na hora que você está estudando isso, nesse trabalho, eu já falo, essa não é nativa. Se aparece uma vez ou outra na beira da estrada, tranquilo. Mas se ela está começando a aparecer grande e ela não é nativa, às vezes a pessoa fala, mas não está nem na flora, nesse trabalho. Às vezes não está nesse trabalho porque o taxonomista não achou que deveria colocar uma planta exótica no trabalho. Opa, voltei. Então, eu vou deixar espaço para vocês perguntarem alguma dúvida, mas eu quero terminar aqui a minha fala falando, vamos preservar essa nossa biodiversidade. Eu falei das plantas, mas os animais também têm toda essa mesma história. Olha aqui, a gente olhando aqui uma mata até relativamente bem conservada, quantas copas diferentes, e aqui nós vemos cores diferentes, né? Isso é a biodiversidade do estado de São Paulo, é algo bem variável e não é algo uniforme. Bom, eu espero que tenha, pelo menos assim, lançado no coração de cada um essa ideia de que nem todas as flores devem ser cultivadas à torta e à direito. Eu lembro que uns meses atrás aparecia no WhatsApp, um distribuía para o outro assim, não, vamos comer as frutas, pegar as sementes e sair jogando pelo mundo, porque aí isso é errado, isso daí você está pegando coisas que... Imagina comer jaca, sair jogando a semente de jaca por aí. Não pode, não façam isso. Antes de você plantar uma coisa, você tem no teu jardim, tudo bem. Mas se você estiver jogando e plantando coisas estranhas na vegetação, dentro do jardim botânico, dentro de uma unidade de conservação, você pode estar fazendo um erro sério, você pode estar matando a vegetação. Certo? Ada? Oi, estava só esperando você concluir. Eu vi que você apareceu. Não, aí eu saí, não, peraí, deixa ela concluir. É isso, né? Conservar a biodiversidade é uma questão de sobrevivência, né? Para além de nós que somos da área e amantes da natureza, né? Eu sempre falo, não tem problema
abraça a árvore, mas o nosso trabalho vai muito além disso, né? Então, preservar a biodiversidade é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, por isso a importância. E gostei muito da sua observação no final, antes de passar para as perguntas, sobre, para entender quais são as invasoras, a gente tem que conhecer quais são as nativas, né? Quem mora aqui, quem já estava aqui antes, né? Se a gente não conhece, a gente não tem a menor condição de interpretar se alguma coisa está errada no sistema, né? E quais são as consequências disso. Então, conhecer para conservar, né? É primordial. Então, e o botânico atua em todas essas linhas de frente, desde o conhecimento da taxonomia, de conhecer a planta, de conhecer onde ela deveria estar. Ou onde ela não deveria estar, quem é aquela planta que está ali, a conservação daquele ambiente, a recuperação depois que ele é degradado. Então, o trabalho do Instituto ele é bem amplo nesse sentido, né? Vou passar aqui para as perguntas, vamos ver quais são as dúvidas das pessoas. A primeira participação pelo YouTube, do Guiomar, não é uma pergunta, na verdade, uma observação sobre o Pinus, né? As mudas eram distribuídas em feiras, pedágios, muito estimulado em reflorestamento, mas além de um forte invasor, estraga o solo. É isso que você falou, né? Às vezes as pessoas acham que incentivar o plantio pode ser feita de forma aleatória. Mas é isso que ele falou, Ada. No passado, há muito tempo atrás, se pensava assim, qualquer coisa que crescer rápido e eu plantar aqui nesse chão aberto, tô fazendo a vegetação, o verde aparecer de novo. Então, teve uma época muito triste que se plantava, mas era a ideia da cabeça deles, ninguém pensava que ia acontecer isso. E plantaram pinos, que ele falou, distribuíam pinos. Nós temos histórias no Brasil tristes desse tipo, de ter distribuído achando que estava recuperando uma área. Hoje, recuperação de área já não se faz de jeito nenhum com planta exótica invasora. Conhecimento, né, é fundamental. Ah, sim, é o estudo que foi tendo aos poucos, né? Cada espécie que é estudada, você vai descobrindo coisas novas. Olha, mais uma pergunta de um participante do YouTube. A Juliana Baldin. Boa tarde. Em recuperação de APPs, as espécies exóticas, desde que não consideradas invasoras, como a Rosângela explicou a diferença, devem ser substituídas ou pode haver alguma tolerância, observando sua senescência e a associação da vegetação nativa? O que você acha, Rosângela? Olha, hoje em dia se aceita essa tolerância. Eu não entendo porque, provavelmente porque é mais fácil de germinar, de fazer mudas, e até porque já tem, quem faz as mudas já tem todo o processo de algumas espécies dessas que ela está falando que acaba não se reproduzindo sozinha. Mas, assim, a minha opinião é que aos poucos se tire toda espécie exótica da lista da recuperação, na minha opinião, porque nós temos uma flora tão diversa, tão rica. Vamos incentivar quem faz a produção de mudas a fazer produção de mudas sempre nativas. Procurar, eu acho que assim, um biólogo, um taxonomista que conheça bem as espécies e esse taxonomista dizer olha, essa espécie ela é nativa de tal lugar, ela vai se dar bem aí, então faça mudas dessa aqui. E aos poucos deixar de fazer mudas daquelas que vieram da Austrália. Como a Austrália tem uma vegetação muito próxima à nossa, né, tropical, subtropical, tem muita coisa da Austrália, da África, do México, como eu falei. Deixa essas espécies serem criadas lá e a gente descobre as nossas aqui, né? Aqui, olha, cambuci. Tem muita gente que não conhece cambuci. Então, eu plantei um cambuci há uns 10 anos atrás na minha casa. Hoje eu tenho um cambuci e as pessoas falam assim, nossa, mas que fruta é essa? Gente, ela é brasileira. Vamos usar isso aqui na nossa Mata Atlântica, né? Aí a gente pode ver no Cerrado tem outras. Então, vamos usar as nossas plantas. É a minha opinião. Agora, quem faz a recuperação de áreas ainda utiliza. É o tema do nosso encontro de amanhã. A gente pode tirar essas dúvidas amanhã. E quando as pessoas tiverem interesse em conhecer plantas exóticas, porque existe o interesse, a curiosidade, elas são belíssimas, venham visitar o Jardim Botânico. Os jardins botânicos são os lugares certos para as plantas, digamos assim, erradas, né?
porque o botânico funciona marca, né? Não só para preservar, mas para que as pessoas conheçam, porque ali sim você pode ter espécies exóticas em determinados locais, plantadas sob controle, feito um manejo dessas espécies exóticas, como a Rosângela falou, né? Inclusive de uma que se tornou invasora, mas espécies exóticas que são manejadas para serem contidas naquele determinado lugar. Então as pessoas podem ter a oportunidade de ir lá, conhecer aquela vegetação de outros países, né? Compartilhar aquele conhecimento ali naquele momento, sem impactar o resto da vegetação nativa do local. Então, se vocês têm curiosidade, têm gosto por plantas exóticas e querem conhecer, visitem os jardins botânicos das suas cidades, né? E quem é paulista, por favor, conheçam o Jardim Botânico. É o melhor lugar para você conhecer plantas exóticas e não, né, na mata. Tem mais aliás, não é uma pergunta, tem uma observação aqui, olha, que é o momento que a gente percebe que está cumprindo a nossa missão. É da Eloá de Castro, que diz: atingiu meu coração. Vou me sensibilizar quando da execução de projetos de paisagismo. Biodiversidade de cores e espécies. Quero conhecer as nativas. Aí é que a gente vê que lindo, Eloá. que a Muito gente está bem. aqui para isso, para ler isso aqui da Eloá, que as pessoas entendam, compreendam a importância, né, do trabalho, de se preservar a biodiversidade, as nativas, e executem isso no seu dia a dia. Pelo que eu entendi, ela trabalha com paisagismo e entendeu o nosso recado. Eloá, muito obrigada, que bom, gente. Muito bem, A né? missão foi cumprida hoje. Então, seria bonito, né? Se no futuro a gente começasse a usar até no paisagismo, nós temos tantas plantas lindas, né? Até dá para a gente no futuro fazer assim, plantas nativas a ser utilizadas como ornamental. Nossa, a gente tem muitas plantas. Falta o quê? Um estudo de metodologia de como cultivar essa planta, de como produzir mais semente. Ótimo, olha, um bom nicho, né? Uma pergunta da Mônica Storoli, perdão, acho isso. O abacate é uma espécie exótica? Sim, sim. O abacate, ele é da América do Sul, mas ele não é daqui da vegetação nossa do estado de São Paulo. Nós temos alguns parentes bem próximos do abacate, que dá abacatinho, que é nativo daqui. Mas esse, a Pérsia americana, né, que a gente come, que vende, ele é mais do norte, não é do estado de São Paulo. Certo. Então, aquele abacateiro lindo que a Mônica É, deve ter no quintal. Mônica, mantém ele aí, né? Não precisa cortar por enquanto, mas tem que ter cuidado com a dispersão, né? Dessas não espécies. pode sair jogando a semente. De todo jeito, essa planta cultivada, geralmente, ela tem alguma coisa diferente, né? Ela é tratada para ficar maior, diferenciada. Põe ela na mata, ela já vem trazendo uma genética Tá? que não Isso é é o importante ideal. também, né, Rosângela? Se você puder destacar um pouquinho, daqui a pouco continuo nas conversas, mas para além de a diversidade das matas nativas, e isso impacta também na fauna, né, na alimentação dos animais, a introdução de espécies invasoras pode, inclusive, impactar a produção agrícola de um país, né? Você pode causar danos à produção de alimentos locais também, não pode? Sim, sim. Um exemplo que a gente tem aqui, que é a laranjeira, ela não é, claro, não é nativa, mas se tem plantações de laranja, nós precisamos de laranja. E existe uma planta que fazem uns cercados, que é a Murraia paniculata. A Murraia paniculata, ela é muito próxima, uma parente muito próxima da laranja. E ela traz com ela um vírus que uma mosca pode levar dela para a laranja. O vírus não faz mal para a Murraia paniculata, tranquilo. A hora que esse vírus vai para a laranja, ele vai causar um mal para a laranja. Então, assim, existe esse problema que são duas plantas exóticas, uma que tem que ser cultivada para alimentação, que é a laranja, uma que tem sido cultivada para fazer murinho. E há anos atrás nós chegamos até a elaborar um projeto de lei proibindo o cultivo dessa Murraia paniculata. Mas ela está parada, eu olhei agora, nossa, está parada há bastante tempo, acho que desde, não sei se 2018, na mesa de alguém lá, porque não é uma planta que seria essencial nós termos no nosso jardim. E eu vejo que ainda se usa muito isso
no paisagismo, né? Fazer cerquinha, vamos fazer com outras. Então, esse é um exemplo Gente, de não, um exemplo planta, né? muito bom exemplo, porque é realmente uma fruta que tem um alto consumo no país, né? A gente usa bastante. E olha aí, você para fazer uma ornamentação com uma espécie exótica, você pode causar, né, um impacto na Use produção outra, né? das pessoas. Exatamente, excelente exemplo. Uma observação também aqui do YouTube, linda essas espécies, educação fundamental, educação ambiental é fundamental. Uma também observação do João, que é nosso colega de Mogi, né, pesquisador lá de Mogi. Ele diz: pelo Código Florestal, as APPs devem ser sempre com espécie nativa. Ele deve estar respondendo a colega lá de cima que perguntou, né? Ah, A então. tolerância do reflorestamento Obrigada, de João. espécies. Porque obrigada, João, porque eu tenho visto nas listagens das espécies, na hora que vão fazer a recuperação de áreas degradadas, aparecem algumas espécies que são exóticas, mas que não são invasoras. E então eu até achava que isso fosse permitido. Então amanhã talvez o pessoal, né, de recuperação possa trazer uma informação melhor. Então o que eu pensava é verdade. Melhor Certo, não principalmente colocar, né? em APPs, né? Isso. Mais uma pergunta da Mônica. Na recomposição de áreas degradadas, há o entendimento do plantio de espécies que sejam chamarizes de agentes dispersores? Quais espécies ela sugeriria para este plantio de antigas áreas de pastagem? Mônica, amanhã não perca Hum. a live sobre recuperação de áreas, provavelmente vão falar sobre esse assunto. Mas se a Rosângela quiser dar a opinião dela, está aberta aqui. Ah, mas aí seria uma opinião minha mesmo, né? Que espécies, para alimentação dos bichos. E Eu, chamarizes de agentes dispersores. então, porque assim, é só você ver, a gente analisar cada espécie, como que é feita a dispersão do fruto. Então, tem aquelas que são feitas pelo vento, essa daí com certeza não vai ter atrativo para os animais. Mas quantas palmeiras mesmo, os coquinhos que eu falei, tem pássaros, ao invés de deixar uma Livingstonia crescendo ali, vão plantar o Euterpe edulis, mas não só ele, né? Nós temos outras. Então, aí nós podemos ter palmeiras, mirtácea, nossa mata é riquíssima em mirtácea. Então, nem preciso falar muito, né? Pega uma lista, pega o trabalho lá, mirtáceas do estado de São Paulo. Você já tem para o Cerrado, tem para a Mata Atlântica, não só. Mas, assim, eu acho que amanhã eles até podem dar mais Vão se informações. aprofundar, com certeza. E sobre esse É, entendimento, existe inclusive um documento, um manual para a restauração, né? Que indica, tem plantas que são indicadas para cada fase. Amanhã a gente vai discutir mais aprofundadamente o assunto. Então, amanhã você participa aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Só um minutinho. Da Eloá também. Acho interessante divulgar as espécies nativas aos profissionais de paisagismo, também juntos aos condomínios que fazem divisas com a unidade de conservação. Esse é um trabalho de educação ambiental bem bacana, bem importante, Eloá. Quando a gente faz documentos, publicações, livros, folhetos, enfim, todo o material que é produzido no Instituto de Botânica, ele, claro que assim, muito dele é voltado para os profissionais da área de pesquisa, né? É o que o Botânico produz, mas a gente também tem muito material de divulgação para outros públicos, certo? E nos congressos que o Botânico organiza, nos congressos de botânica, nos congressos de restauração, nas reuniões, enfim, que o Botânico participa ou organiza, sempre tem, né, em alguns momentos, algumas conversas exatamente voltadas para esses profissionais. Eu acho que, com certeza, a gente tem que melhorar nosso alcance, alcançar mais pessoas, divulgar melhor esses materiais, né? Para que cheguem às pessoas. Você tem razão. Porque ele existe, esse conhecimento e essa conversa, eles existem para esses profissionais. A gente tem realmente que melhorar o nosso canal de comunicação. Você É. está O, o que eu acho também que é algo bastante novo, né? É o que a gente estava falando agora há pouco, há 50 anos atrás, planta-se qualquer coisa desde que seja verde. Aí descobriu, opa, mas a gente está matando, perdendo os nossos. Então, assim, é algo ainda novo, ainda que precisa de muitos estudos. Então, a gente vê aqui o nosso colega Cláudio, que estuda sementes, né? Que ele faz todo o processo para ver qual semente que você pode guardar mais tempo.
aquela que você conseguir fazer, que guarde dentro de um saquinho por 1 ano, vamos fazer um saquinho com ela e colocar ali para vender, né, mesmo, a semente daquilo. Aqui nós estamos falando de árvore, mas não só árvores, nós temos muitas herbáceas lindas, né? As epífitas aqui, né? Pensando em orquídea, bromélia, gesneriácea, tudo, rubiácea, Nossa nós temos várias diversidade é muito coisas. rica. A, Então, a própria Eloá complementou aqui, né, o que eu falei. Como podemos fazer isso? Educação ambiental, porém, como atingir também o público externo. Foi, né, o que eu falei nos nossos congressos, reuniões, no material que a gente produz, livros, manuais, né, uma série de coisas que a gente precisa estender essa divulgação, porque material tem, essa galera trabalha, né, Rosângela? Deixa eu ver mais divulgar uma. mais ainda. Isso. Deixa eu passar para outra pergunta, da Juliana Baldin. Na verdade, João, né, conversando com o João, nosso colega O lá de João Gilce. podemos ter a implantação de SAFs consorciando nativas com exóticas, por exemplo, mas a ideia de ter a opinião da doutora sobre o tema. Né, sobre o assunto de só usar nativas ou se pode fazer consórcio com algumas exóticas não invasoras, claro. Então, a Juliana está acrescentando a informação que se pode fazer consórcio, sim. Então, esse é um tema que eu acho que a gente deveria discutir nesses encontros que tem de recuperação de áreas degradadas, fazer um simpósio só disso, por que não, por que sim, o que é pró, o que é contra a utilização, por que usar uma planta exótica? Por que não só se concentrar nas nativas? Provavelmente é porque a exótica você já tem uma facilidade grande de fazer mudas de sementes, já tem quem está acostumado, mas é só treinar, né? A partir do momento que você treina alguém a cultivar, fazer mudas de outras espécies, muda-se as espécies. A Eloá diz que o público externo é extremamente importante. Com certeza, Eloá, o nosso trabalho ele é feito, ele não pode ser guardado, né, encaixotado, ele é feito para o público externo. E ela diz, doutora Rosângela, como posso fazer contato? Se você quiser fazer contato especificamente com a doutora Rosângela sobre um assunto em especial, a gente pode passar aqui o e-mail, né, Rosângela? E aí a pessoa entra em contato. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, eu te aconselho a entrar, se a produção puder colocar o link aqui do nosso site, porque no nosso site tem bastante material. Lá você tem a lista de todas as nossas publicações, né? Tudo que o botânico produz de conhecimento. Como eu te falei, de livros, catálogos, manuais, e ali você vai ter bastante informação. Mas se você quiser falar sobre um assunto específico, a gente também. Lá também tem os contatos, né, dos pesquisadores. Entre em contato, faça perguntas, estamos aqui para isso. Pode E falar. lembrar, né, para falar para Eloá, nós somos uma equipe grande. Eu estou aqui de porta-voz, né? Eu dei a minha cara aqui para falar, né? sou faladeira demais. Mas tem toda uma equipe, né? Um grupo grande dentro da Secretaria do Meio Ambiente que trabalha com as exóticas invasoras, que trabalha não, que avalia, faz todo esse estudo. Eu só estou passando algo que eu ajudei um pedacinho, eu sou um pedacinho pequenininho. Mas tem um grupinho. A Mônica comentou aqui que ela está chateada de saber que o abacate e a jaqueira são exóticos. Mônica, não fica triste. Você pode continuar comendo abacate e jaca, só não planta. Por favor. Não planta em unidade de conservação, né, Ada? Ou isso. Não Quer planta em unidade de plantar assim no conservação. seu jardim, né, no seu quintal, tudo bem, assim, com a ressalva de que, dependendo de onde você mora, se você tiver uma mata, você pode, né, acabar espalhando isso. Mas então eu te aconselho assim, compra no mercado, né, come a jaca, o abacate, mas não sai plantando por aí. Mais um comentário, a Eloá dizendo, seria interessante um mapeamento, por exemplo, a Serra da Cantareira inserida na metrópole, muitas espécies invasoras. Mapeamento de espécies invasoras, é isso? Será que foi isso que ela quis comentar? Então, até essa equipe nossa de espécies exóticas invasoras, hoje eu recebi um e-mail da pessoa que é a responsável lá na secretaria,
perguntando como que a gente faz. A gente está tentando fazer esse mapeamento, quais são as unidades de conservação que tem quais espécies. Gente, isso é bastante difícil, porque não é qualquer um que reconhece as espécies. É fácil você reconhecer uma mangueira, mas às vezes reconhecer um tóspo não é qualquer um. Você tem que ir lá na unidade, verificar se realmente ele está como exótico invasor, se ele está como invasor, né? Ali, e nós não temos essa lista. Geralmente, quando o taxonomista está fazendo o levantamento de uma área, das espécies de uma área, ele olha a exótica e fala assim, eu nem vou levar de amostra, eu quero saber o que é nativo aqui. Isso é meio comum da gente, a gente não coleta, nós não temos esse costume de coletar tanto as exóticas. A gente coleta as nativas. Então, nós temos a listagem por unidade de conservação, muitas vezes falhando nisso. Mas é um trabalho que estamos fazendo. Vamos ver se a gente consegue ter um básico até talvez o final do ano, ter um básico do que temos de exótico nas unidades de conservação. Ainda não existe isso. Certo. Então, mais um trabalhinho para ser feito. O comentário do César. Acredito muito do paisagismo, seja inspirado numa ambientação eurocêntrica com plantas exóticas. Devemos nos inspirar mais na nossa mata, nas nossas flores, com certeza, né? Com certeza. É uma visão muito estrangeirada, vamos usar uma palavra, né, que eu nem sei se existe, mas é isso, a gente acaba usando como inspiração outras vegetações, outros ambientes, né, de outros países e menos a nossa, porque a nossa acaba sendo vista como é de casa, é mato, né, não é bonito, e aí a gente quer incrementar com coisas que são de fora. Mas isso é uma educação ambiental que precisa ser trabalhada ali, né, de olhar com mas pensa que quando a gente foi colonizado, quem vinha, o europeu vinha de lá para cá, é o que aconteceu com a Maria Sem Vergonha, fala assim, poxa, mas cadê as flores bonitas daqui? Nem olhava para as orquídeas e bromélias, né? Aí começaram a trazer as coisas de lá, e comida também, ao invés de comer a nossa mandioca, que a gente tem aqui, o milho, não, eu quero trazer as plantas, as frutas que eles já sabiam como se fazer, como comer. Uma parte, né? Uma parte é isso. A colonização tem esse legado, né, de deixar coisas que foram trazidas, né, durante a colonização e agora criou-se esse olhar, né, sobre o que vem de fora que é melhor e, enfim, esse impacto. Mas isso se muda, né? É isso, a visão do mundo e ela vai mudando com o passar do tempo, né? E com o trabalho e com o conhecimento. É o que você falou, há 50 anos atrás não se sabia, né, um monte de coisa, com o conhecimento a gente vai mudando a nossa visão de mundo e valorizando o que a gente tem aqui. Então, nosso trabalhinho é esse, trabalhinho de formiguinha, mas firmes e fortes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Da Mônica. Achei que o mapeamento das exóticas invasoras também fizesse parte do projeto Biota. Pior que eu conheço, eu não sei se faz parte do projeto Biota, mas tem um projeto grande, não sei se é envolvido com Biota, de fazer até para o Brasil todo o levantamento de quem são as exóticas invasoras, onde ocorre, está em andamento. O que acontece é que eu falo assim, você vai para o campo, primeiro que a gente coleta aquilo que está com flor e fruto. E aí, na hora que você olha, vê um abacate, eu não vou coletar o abacate, vê outra manga, eu não vou coletar a manga, vê a jaca, eu não vou coletar a jaca. E isso acaba que o herbário, que é onde a gente tira depois, posteriormente, a fonte dos nossos estudos, ele é pobre nesse grupo de plantas. Eu não acho que deveria ser rico, não é isso. É um trabalho à parte. Vamos fazer um trabalho à parte, indicando aonde estão. Agora, eu não sei, deve ter equipe do Biota trabalhando com isso também. É que a minha área, dentro de todos os projetos, eu trabalho com algumas famílias nativas e eu foco muito mais nas nativas. E nessa equipe de exóticas invasoras que eu passei a trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem que mudar o foco, né? Se eu estou aqui olhando a nativa, agora eu olho ali as exóticas. É um trabalho duplo. Isso, é muito trabalho para ser feito, né? Tem muita coisa para ser feita na nossa vegetação ainda. Feita, refeita, porque quando a gente está achando que está caminhando, que está aprendendo, aí desfazem o trabalho,
aí destroem o que a gente nem conheceu ainda, e a gente tem que Sim. refazer o que já estava feito. Então, é um trabalho árduo, gente. O biólogo, o profissional da área de meio ambiente que não está tomando Rivotril ultimamente, não está entendendo o que está acontecendo, mas vamos lá. Né, haja chá de camomila. Eu acho que não tem mais perguntas, só um comentário da Mônica aqui, que ainda está triste aí com a jaca. Ela disse que a carne de jaca bem feita é a panaceia da nova culinária. Dele, que eu já comi coxinha de carne de jaca, magnífica. Eu já me sopraram aqui no ouvido que essa visão de que abacate e jaca não podem ser plantados aqui, que eu dei meu pitaco, é coisa de biólogo, né? Porque eu sou bióloga, que tem uns engenheiros agrônomos aí que discordam, mas a Por gente isso pode que eu disse que discutir. tem que ser controlado, é controle. E quando a gente fala plantar, não é fazer uma Simone, plantação, é não deixar que ela se estabeleça dentro de uma unidade de conservação. É Isso. muito Então, os mais engenheiros isso. agrônomos aqui estão se manifestando aqui, ó, no meu ponto aqui, ó, indignados. Aham. Eu chamo para discussão, vamos conversar. Com certeza é interessante a discussão. Por falar em engenheiro agrônomo, alguém pediu a palavra? Foi o doutor Dos Mauro? Eu ouvi o... desculpa, gente, desculpa mesmo. Eu gostaria, assim, de falar um pouquinho só, porque daqui 5 minutos eu vou precisar me ausentar. Eu queria encerrar a fala, mas eu vou só fazer um comentário e depois vocês podem terminar. É um compromisso que eu tenho em Só não seguida. pode dar spoiler de restauração, porque é amanhã a apresentação, hein? Senão ninguém vem. Não, só vou. Você já fez isso para mim na tua fala aí, nos seus comentários. Já, né? Já antecipei. Bastante. Eu só preciso dizer, por exemplo, e a Rosângela sabe disso, que vai ser apresentada amanhã uma obra que tem 3.000 espécies. Alguém que perguntou quais vocês indicam para a gente, e essa obra hoje está tanto em publicação quanto online, para as pessoas. Mas amanhã eu falo dela. São 3.000 espécies nativas, né? Desde arbustivas, as arbóreas, cerca de 1.000 espécies. E quando se a gente for falar, se eu for começar a falar, vou antecipar amanhã. Isso eu não queria realmente estar colocando aqui. Mas esse chamamento e essa lacuna, talvez a Rosângela não comentou, porque ela deixou para amanhã, mas ela sabe bem que existe esse material gerado aqui no Botânico mesmo, que tem sido uma ferramenta extremamente importante da Secretaria do Meio Ambiente, assim como são as listas de espécies exóticas que ela está trabalhando. Todo esse material está sendo discutido ultimamente na política da Secretaria para se fazer um manual técnico operativo, que a gente tem participado também, que deve sair em breve por uma resolução das duas secretarias, Agricultura e Meio Ambiente. Né? Então, muitos dos aspectos que eu vi sendo abordados aqui serão esclarecidos brevemente. A gente vai comentar um pouco disso na live de amanhã, a minha equipe e eu. Né? Então, convido-os já antecipadamente. Mas a minha fala nesse final era muito mais para agradecer a belíssima apresentação da Rosângela, e desculpar que nos primeiros minutos eu não estava aqui, porque eu estava resolvendo uma questão mais urgente, mas participei e assisti a toda a sua apresentação, Rosângela. Meus parabéns, e as questões foram muito bem colocadas, a maior parte respondidas, e as que não foram respondidas completamente, tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de saber amanhã. Espero encontrá-los aqui amanhã também, nesse mesmo horário. Me desculpe essa interferência, viu, Ada? Mas eu tinha um outro compromisso marcado agora para as 3h30, então eu vou precisar sair agora. Agradeço a todos, parabenizo a todos e já me despeço aqui. Muito obrigado, viu? Tá ótimo. Obrigada, Luiz. Nós também batemos aqui nosso horário, já estamos finalizando. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, só muitos elogios, pelo YouTube principalmente, bastante gente. Eu sempre falo assim que eu não leio os elogios para a gente não estourar nosso tempo, né? Não parecer que eu estou também jogando confete na colega, mas fica sempre lá disponível, eu acho bacana. Depois, por favor, entre lá, Rosângela, e leia. Eu gosto de ler depois, de Isso, ver. é legal a gente ter o feedback, saber como a gente está alcançando as pessoas, né? Eu fiquei bastante contente hoje com o comentário da Eloá, que já vai olhar com outros olhos, né, para o trabalho dela, assim, isso é muito importante. Então, acho que a gente chegou no final, vou deixar os elogios para a Rosângela ler depois. E, Rosângela, se você quiser fazer uma observação final para a gente poder encerrar. A minha observação é o que eu já tinha encerrado. Vamos olhar para a nossa biodiversidade.
e distribuir, passar essa informação. Vamos passar essa informação. Olhe para a nossa vegetação, para os nossos bichos. Que ótimo, muito bom. Então, amanhã a gente se encontra aqui novamente às 2h30 para discutir, conversar sobre restauração ecológica, certo? A Eloá, uma observação da Eloá aqui. Por favor, não se esqueçam de incluir no público-alvo os paisagistas arquitetos. Pode deixar, Eloá. A gente vai produzir mais material com mais carinho para todos os públicos. Quem tiver dúvidas e quiser mais informações, a produção já colocou ali o site do Instituto de Botânica, é só entrar lá que tem bastante material. Então, boa tarde a todos, agradeço a participação, acho que foi uma excelente tarde de trabalho, nos vemos amanhã, nesse mesmo horário. Até mais. Tchau. Até. Boa tarde.